nunca ficou pensando quem é o mais forte da turma do Naruto? Entre os destaques temos o Naruto Uzumaki, a Sakura Haruno, o Rock Lee e o Shikamaru Nara. Cada um com um estilo de luta totalmente único, envolvendo ninjutsu, taijutsu e genjutsu. Alguns brilharam com feitos incríveis, outros... bem, nem tanto assim. E no vídeo de hoje a gente vai classificar os 11 de Konoha, do mais fraquinho até o mais poderoso. Bora lá? Vamos começar com a Tenten, a esquecida dos 11 de Konoha. Ela tem um talento único no Fuinjutsu, que é a capacidade de conjurar armas de um pergaminho de invocação. Parece incrível, né? Pois é, pessoal, o problema é que conjurar essas armas leva muito tempo e tempo é precioso ali no calor da batalha. Ou seja, isso acaba deixando a Tenten vulnerável. Mesmo assim, ela já teve os momentos dela, como a missão no arco de esmagamento de Konoha, quando ela derrubou os inimigos com um ataque de pergaminho. Em Boruto, ela abriu uma loja própria de armas e buscou sucesso fora dos campos de batalhas, mas no geral, o jutsu dela quase não aparece na obra, o que a coloca em último lugar por aqui. Em 10º lugar, temos a Hinata Hyuga, um potencial que acabou não sendo explorado ao longo do anime. Pois é, pessoal, a Hinata nasceu com tudo para brilhar. Ela tem o Byakugan e domina o Punho Gentil, técnicas do clã Hyuga, mas infelizmente a personalidade tímida que ela tem sempre atrapalhou. Ela teve alguns momentos marcantes, né, quando enfrentou o Pain para proteger o Naruto e quando lutou contra o Neji no exame Chunin. Só que no geral, mesmo nos momentos ali em que ela deveria brilhar, ela acabou não explorando todo o potencial e acabou apanhando mesmo, né? Agora em Boruto, ela optou por viver uma vida ali como mãe e dona de casa, cuidando dos filhinhos dela e da casa dela com o Naruto. Isso é em Boruto Next Generations, porque em Two Blue Vortex ela tá selada em outra dimensão junto com o Naruto. E a gente não vê mais ela na tela. Em 9º lugar temos a Ino. Ela tem um jutsu sensorial incrível, mas acaba sendo muito dependente da equipe, por isso que a gente não colocou ela tão bem posicionada nesse ranking. Ela tem um jutsu incrível, né, de percepção sensorial e também de controle mental, e com eles ela consegue tomar o controle do corpo de alguém ou ler pensamentos. Isso soa bem útil, mas sozinho não faz muita coisa. Ela brilha mesmo quando trabalha em equipe, principalmente com o Shikamaru e o Choji, formando o clássico trio Ino-Shikasho. Em Boruto, ela atua no time de barreira de Konoha, ajudando a proteger a vila com as habilidades sensoriais. Em 8º lugar, temos o Kiba, né, com aquela força dupla ali quando ele se junta com o Akamaru, o cachorrinho dele. Pois é, quando esses dois se juntam, eles formam ali a verdadeira dupla dinâmica. Eles têm ataques como o lobo de 2 cabeças e o presa sobre presa, que são bem poderosos. O problema é que o Kiba sem o Akamaru perde muita força. No futuro em Boruto, ele segue com as raízes no clã canino, trabalhando como criador de cães e membro da polícia militar. Em 7º lugar, temos o Shino, um mestre dos insetos, que agora é sensei em Boruto. E assim, né, gente, o Shino é um dos personagens mais únicos dos 11 de Konoha. Desde pequeno, o corpo dele hospeda insetos Kikaisho, que ele usa em combate para atacar e drenar a chakra dos inimigos. Esses insetos são tão versáteis que ninguém jutsu os afeta, e eles podem até formar clones do próprio Shino. Infelizmente, pessoal, apesar de todo esse potencial, de todas essas técnicas incríveis, o Shino não tem muito tempo de tela. Em Boruto, ele é sensei na Academia Ninja da geração anterior, né, a geração lá do Boruto, da Himawari, e ele é tipo o Iruka Sensei, sabe? Em 6º lugar, temos o Choji Akimichi. O Choji usa a técnica controle de calorias para entrar no modo borboleta e expandir o corpo dele e se transformar em um verdadeiro tanque humano. No início, pessoal, o Choji precisava comer algumas pílulas ali para conseguir entrar nesse modo borboleta, mas ele conseguiu contornar essa situação e atualmente ele usa uma técnica chamada controle de calorias, né,
que permite com que ele entre no modo borboleta de forma natural. E o que ele faz é basicamente converter as calorias em chakra, né? Como ele faz isso naturalmente, não precisa mais das pílulas. E em Boruto a gente percebe que ele passou esse legado, essa técnica para a filhinha dele, a Chocho, que também domina muito bem o modo borboleta. Em sexto lugar, temos o Shikamaru, estrategista, Hokage temporário, agora em Boruto to Blue Vortex. E inteligência é o ponto forte dele, né? Ele usa a técnica de imitação da sombra de forma brilhante, principalmente em combinação com os aliados. Mesmo sem muito poder físico, ele compensa tudo com uma mente estratégica. Foi assim que ele derrotou o Hidan da Akatsuki sozinho. Em Boruto Next Generations, pessoal, o Shikamaru foi o braço direito do Hokage, né? Que no caso era o Naruto. Ele também foi braço direito ali do Kakashi, do Naruto. E agora, né, eu comentei que a Hinata estava selada em outra dimensão. O Naruto tá lá com ela, então não tá exercendo mais seu papel como Hokage. Aí que entra o Shikamaru, né, como o atual Hokage temporário. Em quarto lugar, temos o Neji Hyuga, né, o prodígio que foi totalmente desperdiçado. O Neji era, de fato, um gênio do clã Hyuga. Apesar de pertencer à família secundária, ele dominou técnicas como a rotação dos 8 trigramas e as 64 palmas. Infelizmente, ele teve um destino trágico, sacrificando-se para salvar a Hinata na Quarta Grande Guerra Ninja. A ausência dele em Boruto é sentida, mas o impacto permanece, né, gente? Principalmente porque foi uma morte muito injusta. Já estamos no top 3 e aqui na terceira posição temos o Rock Lee, aquele cara super alto astral, super determinado e forte. O Rock Lee é o exemplo de que o trabalho duro pode superar o talento. Ele se destacou no Taijutsu, já que não podia usar ninjutsu ou genjutsu, e com apenas 12 anos ele abriu 5 dos 8 portões internos. O estilo de luta único que ele tem é imbatível, principalmente quando tá sob o efeito do punho bêbado. Em Boruto, ele treina o filho dele, né, o Metal Lee, em busca ali de que ele consiga desenvolver também essas habilidades. Pra você ver, né, gente? Eu tô falando aqui do pessoal em Boruto, tá todo mundo super apagado. A única que tá brilhando é a personagem sobre a qual eu vou falar agora, que é a Sakura, né? Ela ficou aqui em segundo lugar. Do restante, né, todos os outros estão completamente nerfados, fazendo nada, com subpapéis ali. E aí, falando da Sakura, né, ela que sem clã ou grandes habilidades herdadas, ganhou uma força com muito esforço, ela se dedicou bastante. Ela se destacou como ninja médica e desenvolveu um poder físico incrível, capaz de destruir qualquer coisa com socos. Sakura também é incrivelmente inteligente e já criou antídotos e estratégias que salvaram vidas. Ela é até mesmo capaz de curar grandes feridas. Em Boruto, ela se tornou diretora do hospital de Konoha e uma das kunoites mais fortes da história. Em primeiro lugar, temos o nosso sétimo Hokage, né? O Naruto, que na verdade está selado, coitado. De garoto excluído a herói da vila, ele sempre buscou superar limites. Como o chakra da 9 caudas, o modo sábio e o modo Baryon, ele se tornou uma força imparável. Ele perdeu a Kurama, né, lá em Naruto Next Generations, mas ainda tá bem forte, principalmente considerando todo o poder que ele acumulou com os anos de experiência, né, já que agora ele tá lá na casa dos 30 e tantos anos. E como Hokage, ele foi a prova viva de que nunca se deve desistir dos próprios sonhos. E como eu comentei, né, infelizmente a gente não vê mais o nosso herói brilhar, tá completamente nerfado em Boruto Next Generations, quer dizer, em Boruto to Blue Vortex, e nem aparece mais, tá selado lá com a Hinata, perdeu a Kurama. Sasuke também é a mesma coisa, né? Ele não tá aqui na nossa lista, mas também foi nerfado. Ele virou uma árvore, pra vocês terem ideia. Mas agora me conta, quem que você acha que merecia um posicionamento melhor aqui na lista? Concorda, discorda de como ficou esse ranking? E claro, se quiser adquirir uma canequinha do Itachi, como essa minha aqui, escrito Te Falta Ódio, eu acho muito legal. É só clicar no link da descrição para adquirir esse tipo de produtinho com a nossa parceira Amazon, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!